Olá, meu nome é Sara, faço Biologia na Unesp de Assis e nesse meu terceiro ano eu estou tendo uma matéria de oficinas e práticas de ensino de ciências voltada à Biologia. E a proposta dessa disciplina, para encerrar ela, seria que a gente fizesse uma palestra que acabou virando um vídeo. Cada um tinha uma temática de seu gosto e nesse semestre eu também participo de um projeto de capacitação de professores e a temática da minha escolha foi consumo consciente e reciclagem. E foi uma temática que me inspirou também a estudar um pouco mais, fazer esse vídeo, matéria que eu preparei aqui hoje. Dentro da temática de consumo consciente e reciclagem, eu escolhi questionar um pouco de como isso se dá, né? Pensar bastante na relação que a gente tem com o meio ambiente em questão do impacto que a gente causa. A forma como a gente consome hoje, ela é determinante para fortalecer uma sociedade que não é sustentável, que é uma sociedade que cada vez mais destrói e acaba com os recursos naturais. Pouco se fala sobre isso, né? Muitas vezes a gente no dia a dia não percebe e nem chega a questionar que a forma como a gente consome tá ligada com tudo, tá ligada com a nossa alimentação, com o nosso modo de vida, com que forma que a gente vai pro nosso trabalho. Isso tudo tá muito embutido, né? Não tem como dissociar o consumo da nossa vida, porque ele existe. E o problema é que não é ele existir de fato, mas sim a forma como ele existe. Uma forma agressiva, que não respeita nem ao mesmo a gente que consome, quanto mais a natureza. E principalmente trazer um pouco o resgate da gente conseguir olhar para nós mesmos como fazendo parte da natureza e não como se a gente fosse só uma coisinha ali sugando a vida que há. Dentro dessa perspectiva também, eu escolhi conversar com algumas pessoas que pudessem falar um pouquinho sobre olhares e perspectivas que elas têm sobre o consumo consciente e a reciclagem em si como um potencial redutor de impacto. Conversei com alguns amigos que eu perguntei como que eles acreditam numa educação voltada para um consumo consciente, né? E como que eles pensam em fazer isso com o filho deles. Eu pensei de algumas práticas que a gente já faz. Ele um dia vai questionar sobre isso. Ele vai poder introduzir o que a gente pensa, por exemplo, a fralda de pano, a alimentação vegetariana, e até a feira, a zona cerealista, plantar. E aí eu acho que esse tipo de prática ele vai criar uma certa consciência do que está acontecendo e que talvez possa ser um pouco diferente do que ele vai ver dos amiguinhos ou o que acontece. Ele vai se questionar por que a gente faz isso, o que isso faz diferente no mundo. Em relação ao consumo consciente, né, eu penso que a gente já faz por consumir alimentos da região, né, preferencialmente. Em relação à reciclagem também eu penso mais brinquedos de madeira, brinquedos de pano, né. A questão das roupinhas, eu diria 90% de tudo que a gente tem dele foi repassado de outra criança, né? Assim que ele perdeu, passou pra frente também. Então já naturalmente acho que já dá para ter uma outra ótica do consumo. Também a questão da alimentação entra muito nisso, né? Porque o vegetarianismo, depois que ele souber o que acontece, explicar que é o bichinho, e da onde vem o bichinho, de áreas que era o quê? Floresta, e virou pasto, o que aconteceu. A questão não é consumir uma vez, né? Depois ter consciência das ações, né? Do dia a dia. A questão é mais se você consumir desenfreadamente, assim, todos os dias, todas as vezes. Consciência também, que a gente não... De toda essa lógica do sistema que a gente vive mesmo, né? Então, acho que é muito importante de pensar na educação das crianças, na família, nas escolas. Por mais que a gente consuma, pensar em como que a gente vai reduzir o impacto disso. É importante entender todas as etapas, né? Do processo de produção e do destino final, né? E entender para onde isso vai, quando isso quebra ou a gente descarta. Entender que a gente não joga fora, né? Isso vai para algum lugar, e eu acho que entender tudo isso faz parte também da educação, de maneira geral. Ele participe também da reciclagem do lixo, então quando a cooperativa passa, ele pode participar, levar os resíduos, participar também da compostagem, ele pode também, né, acompanhar essas etapas. Acho que é isso. É isso, né? Falando em formas adequadas de descartar, de destinar o seu resíduo, a compostagem entra muito nessa questão. Nas escolas é muito importante que haja uma conscientização para uma educação ambiental e uma educação para um consumo consciente, um descarte adequado. E é por isso que eu convidei a Natália para falar um pouco sobre isso e ela vai falar um pouco sobre o projeto dela na escola Cleofânia, em que ela tem um projeto de compostagem. Eu sou a Natália, estou no 4º ano de Biologia
Biologia, estou fazendo um projeto numa escola de compostagem. A compostagem, ela é basicamente, a reciclagem dos resíduos orgânicos. Assim, a gente coloca os resíduos orgânicos num local, né? Aí você coloca um tanto de resíduo orgânico, um tanto de matéria seca, pode ser folha, serragem e tudo mais, e aí ele vai se decompor e vai virar um composto. É muito parecido com terra. Basicamente, ela faz aquele resíduo orgânico que viria poluir os aterros sanitários, os lixões, o solo, virar um composto orgânico novamente, voltar para a terra em forma de adubo e Sim, potencial redutor de impacto. Vai ser uma decomposição que você vai até dar uma controlada nela para que ela seja da melhor maneira possível. Não vai poluir nada. Ou seja, só benefícios. Esse projeto, fazendo nessa escola, ele tem a função de educar as crianças ali no caso, né? São crianças do 9º ano, sobre essa questão do lixo mesmo que a gente produz. O quanto isso impacta no mundo que a gente está hoje, principalmente com essa superpopulação, né, que a gente tem. Então a compostagem, ela entra como um redutor de impacto diretamente. Pouco mais de 50% do lixo que a gente produz e joga fora são compostos orgânicos. Podem facilmente voltar para a natureza, no seu ciclo natural das coisas, né? No sentido de reduzir mesmo essa quantidade de lixo. Quando eu pensei nesse projeto, a minha ideia era fazer com que eles percebessem, assim, o tanto de lixo que a gente produz. É exagero, prejudicam diretamente o nosso ambiente, né? Causam um impacto muito grande. Poluindo solos, mata, afetando diretamente a vida de todo aquele ecossistema. Fazer com que eles percebam o que a gente produz, a gente como responsável pelo que a gente produz, como a gente pode reduzir isso. Aquela lógica dos 4E, reduzir a produção, reciclar o que a gente produz e impactar menos o meio ambiente. A gente faz parte dele, a gente não é dono, né? A gente estamos junto aqui. Pensando também nas formas de consumo, a gente costuma frequentemente relacionar o consumo com a economia. A quebra dessa lógica vem como um dos principais fatores para emancipar o ser humano dentro dessa lógica. Entra muito na questão da economia solidária. Também convidei 2 amigas para falar sobre isso e elas trabalham atualmente e trabalharam ao longo da graduação em psicologia. Oi, meu nome é Clarissa. Eu estudei psicologia aqui em Assis, na Unesp. Durante a psicologia, eu entrei em contato com um estágio de cooperativas populares. Lá a gente estudou um pouquinho e praticou um pouquinho da economia solidária. E eu sou a Júlia, também fiz psicologia aqui na Unesp Assis, mesmo estágio da Clarissa, na incubadora. A gente trabalhou numa cooperativa de agricultores agroecológicos no assentamento de João Ramalho. Tem uma cooperativa de assentados que trabalham pela perspectiva da agricultura familiar. E com essa ponte que a gente tem pela incubadora com o assentamento, surgiu uma rede de consumo, que é a Rede Trem Bom, e trabalha pela perspectiva da economia solidária e pelo consumo consciente. A economia solidária, eu acho que ela vem como uma resposta ao sistema vigente de produção, de consumo. Trabalha com o viés da solidariedade, né, que é o principal princípio que envolve a economia solidária, que rompe com a competição que existe dentro do mercado capitalista, que é de exploração, a lógica do trabalho, de vender a força de trabalho, você fazer uma atividade de trabalho que não faz sentido. Você não ser dono dos meios de produção. Vem tentando trazer a autonomia das pessoas, do fortalecimento da produção local, da quebra do grande consumo. E para a economia solidária acontecer, ela precisa muito de uma rede. Não tem como um comércio ser isolado de outro ou uma ação ser isolada da outra. Elas trabalham muito em conjunto. Então a rede ela é muito importante. Ela trabalha muito com comércio justo também, né? Com cultivo justo também. Por isso que a gente fala muito de agroecologia dentro desse meio, assim. A gente está falando de respeitar os limites do espaço, das pessoas, também das sementes, principalmente. A gente sabe, em dados, que a maior parte dos alimentos que a gente consome vem da agricultura familiar e não do agronegócio. Então a gente tenta fomentar isso e comercializar esses produtos que vêm do campo como uma forma justa e solidária. Dentro da rede existe toda uma dinâmica de trabalho para que ela possa funcionar de uma forma justa e solidária também. A partir de assembleias, de conscientização dos consumidores, porque para você ser um consumidor da rede, você tem que saber no mínimo por que você está consumindo, de onde está vindo esses alimentos, por que você está pagando, o que você está pagando. Que é essa parte do consumidor deixar de ser consumidor. Apenas, né? Se colocar ativamente nesse processo. Então é
fortalecendo o outro. E ainda nesse sentido que a Clá falou sobre as redes, quando a gente cai para materiais recicláveis, né, para catadores de materiais recicláveis, muitos municípios já têm cooperativas que trabalham com material reciclável, porque é uma coisa rentável para o município também. E pensando na sustentabilidade, né? Porque os lixões, eu acho que todo mundo já percebeu que não tem como a gente manter essa lógica de enterrar ou queimar lixo, né? Hoje, pensando no tanto que a gente consome, no tanto de plástico que a gente vê nas prateleiras de mercado, de outros tipos de material também. Então, quando vem uma cooperativa, essas pessoas, elas se ajudam. Que elas vão conseguir ter um barracão, vai conseguir ter uma esteira e processar esse material e vender para uma cooperativa maior. A economia solidária, eu acho que ela não consegue atuar sem o consumo justo e consciente. Ela vem trazendo um outro modelo mesmo, uma outra forma de consumir, uma outra forma de se relacionar, de você pensar sobre o seu impacto como pessoa no mundo. Então, o seu consumo tem um impacto, o seu resíduo tem um impacto. Para onde vai o seu lixo, como é o seu lixo, passando a lógica da solidariedade, a gente está tentando tratar as pessoas de uma forma diferente também. Você pensar sobre as suas ações, assim, de ter uma ética, o que ela oferece, o que ela está tentando falar e articular entre as pessoas é uma alternativa viável. Bom, acho que a ideia desse trabalho, a composição desse vídeo, para além de que eu fizesse um estudo, era realmente fazer um apanhado e perspectiva sobre o tema, né? As pessoas entendem como consumo consciente, o que elas podem praticar como consumo consciente. De certa forma, introduzir perspectivas e que questionem, práticas que questionem a forma de consumo que a gente tem hoje na nossa sociedade. É uma sociedade que se baseia no consumismo a todo momento, uma sociedade que não se sustenta. E ter plena consciência de que não existe nenhum hábito de consumo que não tenha um impacto. E por isso, a constante necessidade da gente repensar a forma com que a gente consome e descarta as nossas coisas, né? Como eu falei, não existe o fora. É uma forma de tomada de consciência para o que a gente tem hoje, a preservação ambiental mesmo, no geral. Mudar o modelo de consumo que a gente tem, vem mudar o modelo de produção. A produção, ela só vem de acordo com as nossas demandas. Muitas vezes não são demandas que nós mesmos temos, são demandas que nos são colocadas. Escolhas conscientes consideram o impacto. E existem outras alternativas, né? Outras formas de lidar com a nossa natureza de uma forma mais justa, respeitosa. Você que assistiu até aqui, sirva como um incentivo mesmo para que a gente consiga repensar diariamente nossas formas de se relacionar economicamente, socialmente, ambientalmente. Que vocês pesquisem, praticar, porque não adianta só repensar e pesquisar e falar, a gente precisa colocar em prática. É isso, gente. É a prática que muda. Beijo, muito obrigada pela paciência.